Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Nos últimos dias, recendeu o debate sobre os conflitos de terra, ou se quisermos, gestão da terra, com o despoletar do caso Milho Lamete, em Marraquene, o da Associação Maguiguana na Costa do Sol e também vários casos no Chiango, na cidade de Maputo. Mas, afinal, por que proliferam os conflitos de terra? Como garantir uma distribuição de terra justa, adequada? E o que fazer com os casos de conflitos já existentes? É o que nos propomos a discutir no programa Linha Aberta de hoje. E por isso temos como convidado o Sr. Idálio Giovanni, diretor adjunto de Planeamento Urbano no Conselho Municipal da cidade de Maputo, o Sr. Nelson Waila, representante do governo do distrito de Marraquene, e o Sr. Rodrigo Rocha, que é jurista. É com eles que nos próximos minutos vamos discutir a volta destas questões aqui representadas. Vou mesmo começar com o Sr. Nelson Waila, que é neste momento o distrito que está a gerir o caso mais mediático e nesta altura, que é o caso Milho Lamete. Até que ponto chegamos àquele tipo de situação? O que é que aconteceu para chegarmos àquele tipo de situações? Bom, boa noite. Primeiro, complementar os telespectadores os simpatizantes do programa Linha Aberta e, em seguida, indo à questão que me coloca. São muitos aspectos que podem ser arrolados para chegar ao ponto em que estamos, sobretudo no caso, em particular, de Milho Lamete. É um caso que já data há algum tempo e é um caso complexo. Em algum momento pode ter havido alguma lentidão na resposta a esta reclamação que foi submetida em algumas instâncias, como vinha sendo reivindicado, mas é um processo muito complexo que não se pode responder em dois tempos. Sim. Mas sabemos que estes casos têm estado a proliferar, vemos também ao longo, sei que também Marraquene também é abrangida pela estrada circular, porque também penso que está a enfrentar o mesmo problema que a cidade de Maputo ao longo desta estrada. O município da Matola também é o mesmo problema. Como é que o governo, por exemplo, do distrito de Marraquene, já que começamos com o distrito de Marraquene, está-se a preparar ou está a fazer para que, de fato, estes casos não continuem? Ou para combater estes casos já existentes, ou dar a resposta adequada aos casos já existentes? Bom, como dizia, não é um processo simples de se responder, porque a dado momento há que se fazer alguma reflexão também na própria lei de terras. Este mês em curso está-se a fazer as sessões de fórum de consulta de terras, justamente porque a lei de terras já tem mais ou menos 20 anos de existência e a dinâmica dos fenômenos em algum momento começam a estar um pouco desenquadrados em relação à própria lei de terras. Não podemos esquecer também que para Marraquene a pressão tem algumas explicações que podem ser encontradas. Hoje, para poder ter um espaço para qualquer tipo de atividade, quer na cidade de Maputo, quer na Matola, já há problemas. Então, este movimento todo vai desaguar na região de Marraquene. E começam-se a volumar essas questões das cedências, por exemplo, comunitárias que nós temos localmente, porque como também a implantação de novas infraestruturas, falou da circular, valorizam estas terras e não é menos verdade que a terra tornou-se um objeto apetecível para ser comercializado e é uma realidade que se vive no dia a dia. Em volta disto, o distrito tem tentado... Portanto, quer dizer que normalizou-se a venda da terra? Não diria que normalizou-se, mas é um fato, sim. E, mediante isto, temos desenvolvido várias atividades, desde a própria sensibilização às comunidades, a divulgação da própria lei de terras, como também a questão de sensibilizar, sobretudo, aqueles que já adquiriram porções de terra que, hoje em dia, tornam-se um problema para a gestão deste recurso a nível do próprio distrito. Em suma, falou assim aqui da questão comunitária. Portanto, o Estado é proprietário da terra, mas não tem um controle sobre ela.
Bom, este realmente é um outro debate, porque não há dúvida, indo à lei, que a terra é propriedade do Estado. Mas aqui vamos entrar num debate de como é que o Estado se posiciona para gerir esta terra e como é que o cidadão comum entende essa questão de que a terra é do Estado, porque depois vamos entrar também na questão da posse de terra por direitos costumeiros, etc, etc. Então, isto também em algum momento gera algum conflito. E é o conflito, na verdade, o que estamos a ver no caso do milionamento. Obviamente, obviamente. E o distrito, como o governo distrital foi o que muita gente recorreu, no caso a empresa, e penso que os próprios nativos, não conseguiu resolver esta situação, não consegue resolver? Bem, eu não diria que não se consegue resolver. Primeiro estamos a falar de um processo complexo. A área que é detida pela empresa Miliolamete foi alienada em tempos pelo próprio Estado, porque aí seria preciso ir atrás dos fatos, ir perceber, na altura em que esta porção de terra reverte a favor do Estado, como é que isto foi dirimido em termos daquilo que seriam os anseios do que lá viviam. Mas em termos documentais do que existe, na altura em que o Estado de fato implantou o projeto FO2, cumpriu as suas obrigações para com as comunidades que lá existiam ou não? Bom, não teria todos os elementos aqui para responder de forma categórica a esta questão, mas naquilo que temos na posse como documentação, não há dúvidas que, em termos legais, aquela terra pertence à empresa Miliolamete. Mas é preciso, temos essa questão, por exemplo, da participação, quando falamos das consultas para se alocar uma determinada porção de terra a um singular ou a alguma coletividade. Então era preciso perceber como é que esse processo ele foi constituído na altura, para que tenhamos hoje ainda esse aspecto da reclamação dos nativos daquela área, porque em algum momento, quando fomos notificados pelas exposições que deram entrada a nível do distrito, de forma administrativa deslocou-se ao local, fez o levantamento. É verdade que foram encontradas no local algumas campas, alguns escombros que denotam que havia alguma habitabilidade na altura. Então era preciso entender esse processo da transição da comunidade para a reversão ao próprio Estado e do Estado ser alienado para a empresa Miliolamete. Doutor Rodrigo Rocha, gostava só para esclarecermos este caso, porque este caso tem estado a levantar algumas questões muito preocupantes, com possibilidade de precedentes, penso que tenha acompanhado, mas gostava que esclarecesse que, de acordo com aquilo que vê na lei, desta questão da consulta pública, não está muito bem clara, de fato, como esclarece aqui, a relação que tem havido entre a comunidade, o Estado e depois a empresa concessionária. Não estando claro isto, como é que se procede? Bom, antes de mais, deixe-me cumprimentar os telespectadores e agradecer este convite. Há uma coisa que eu concordo com o que o Dr. Weila referiu. Os normativos que regulam a lei são muito antigos. Temos essencialmente 4 diplomas que regulam a lei. É a Constituição da República, é a Lei de Terras, é o Regulamento da Lei de Terras e, recentemente, o Código Penal, que vem criminalizar a venda de terra. De tal maneira que isto é antigo e que o Código Penal até é recente, mas as outras leis são antigas, que as pessoas até perdem um bocado a noção daquilo que são as vicissitudes que podem acontecer perante a terra. Repara que, apesar do próprio Dr. Weila, e não leva mal por fazer este reparo, ter referido logo que a terra pertence ao Estado, referiu 2 expressões que demonstram aquilo que os comuns cidadãos também percebem, que referiu que a terra tinha sido alienada pelo Estado para a empresa Miliolamete e mais tarde referiu que a terra pertencia à empresa Miliolamete. Ora bem, estas 2 expressões, alienar e pertencer, pressupõem propriedade. E não há propriedade sem ser do Estado. E esta é a confusão que todas as pessoas fazem e que daí vem gerar todos estes conflitos que aparecem hoje em dia. Bom, quando nós falamos do processo para atribuição da concessão da terra, porque isto é em bom rigor aquilo que nós temos sobre a terra é uma concessão, este processo pressupõe vários passos. Antigamente circulava, inclusivamente na Direção Nacional de Terras, na DINAGECA e etc., um organigrama que dizia processo simplificado
da atribuição do DOAT. E aquilo era um processo que tinha vários quadros, losangos, quadrados, etc., que de simplificado não tinha nada. Mas resumia-se ao seguinte: quando alguém pretende ter uma concessão sobre a terra, faz duas aproximações. Ou diretamente às populações que há mais de 10 anos ocupam aquela terra ou fazem algum benefício sobre aquela terra, e isto é aquilo que a lei refere como nativos. São as pessoas que, a comunidade local, são as pessoas que há mais de 10 anos fazem ocupação e uso, quer económico, quer particular, daquela terra. Portanto, quem quer a concessão aproxima-se a essas pessoas, negocia a compra das infraestruturas que as pessoas lá têm, e infraestruturas é tudo. Até o próprio capim é considerado hoje em dia infraestrutura, porque pode ser pastagens para gado. Compra essas benfeitorias e, com os acordos de compra e venda das benfeitorias, dirige-se à entidade que tem jurisdição sobre concessão ou atribuição de concessões sobre a terra e mostra que já adquiriu os direitos junto dos particulares, e aí é tramitado o processo, que é concluído com um DOAT provisório, caso sejam pessoas nacionais ou empresas com a maioria do capital nacional, será de 5 anos, e se forem estrangeiros será 2 anos, que depois é convertido por um período de tempo de 50 anos, sujeitos a uma renovação, ainda não sabe como é que será feita, de mais 50 anos. Não sabe como é que será feita porque ainda não há nenhuma concessão com mais 50 anos em Moçambique, porque Moçambique tem apenas 41 anos de existência. Mas no caso em que não se consegue provar aqui esta transação da presença da comunidade, como é que se procede? Este processo pode-se considerar válido ou não? O processo pode estar inquinado. Quer isto dizer que num processo num processo de terra cujo seu conteúdo não tenha nenhuma referência a compensações feitas às comunidades que estão naquela terra, é um processo que pode ter um grande vício de atribuição. Mas aí há questões que têm que ser ponderadas. Portanto, isto é o princípio, mas cada caso é um caso. E o que é que eu quero dizer com isto? Repare, por exemplo, que este DOAT, eu não tenho conhecimento concreto do caso, e também, se eu tivesse, não poderia comentar na televisão, porque o caso está em tribunal. Mas vamos imaginar, por exemplo, que este DOAT foi atribuído há 3 anos. E desde há 3 anos esta parte que esta empresa tem feito desenvolvimento em toda a área, dando a conhecer às pessoas que ocupavam aquela zona que realmente está a ser feito um desenvolvimento com base numa concessão de terra atribuída pela entidade competente. Ora, se apenas agora as pessoas que tinham algum direito sobre a terra vêm a reivindicar esse direito, ao fim destes 3 anos não o fizeram, significa que durante algum momento quebrou-se aquela utilização que era feita como comunidade local, houve aquela interrupção daquele tal prazo de 10 anos. E porquê que as pessoas não reclamaram até agora? E porquê que só vêm a reclamar agora? Será oportunismo? Será que realmente há algum direito que têm? Se realmente existiu alguma utilização da terra durante esse tempo e agora essa utilização da terra está a ser posta em causa e aí é que as pessoas se apercebem que há um DOAT, têm toda a legitimidade em reclamar e dizer que eu não fui ouvido, não fui consultado no processo de consulta que é obrigatório de acordo com a Lei de Terra e com o Regulamento da Lei de Terra, concluindo que o DOAT pode vir a ter um vício na sua atribuição. Portanto, isto depende realmente de cada circunstância. E numa situação dessa natureza, e como é o caso, porque eles comprovam mostrando ruínas, mostrando campas dos seus era tal coisa que eu há bocado referia. E dizem que não temos... E como é que se procede? É tal coisa que eu há bocado referia. Podem lá existir campas, podem lá existir ruínas, como muito bem foi dito. Mas será que durante o período em que esta empresa fez a utilização do DOAT, se é que fez a utilização do DOAT, essas ruínas já lá existiam, mas são ruínas. Houve uma quebra no momento da utilização daquelas ruínas. Portanto, de alguma forma, a própria população terá abandonado a terra. Repare que o princípio da nossa lei é que quem tem algum direito sobre a terra, e refiro-me ao DOAT ou à ocupação que é feita e que é garantida para as comunidades locais, o princípio é que a terra tem que ser utilizada. Se ela não é utilizada, tem que se deixar a terra vaga para quem quer utilizar. E esse princípio tem de ser salvaguardado em qualquer momento. Ou seja, se as comunidades locais abandonaram
a utilização da terra e por isso é que lá estão ruínas, não podem vir agora que já existe uma estrada, que já existe uma empresa que está a fazer uso correto, de acordo com o plano de exploração da terra, vir a reclamar direito. Isso, no tempo de Samora, chamavam como oportunistas e não é essa a situação que a lei visa proteger. Mas, obviamente, que se existem alguns direitos, como, por exemplo, se existem direitos sobre os depósitos de antecedentes de restos mortais, campas que lá estão, tudo isso tem que ter um tratamento que não pode simplesmente passar ao de leve. Tem que ser feita uma transladação, tem que, se assim for a crença das comunidades, tem que ser feito um tratamento de acordo com aquilo que são os usos e costumes para que as pessoas possam Portanto, as pessoas têm que haver alguma forma de interação. Tem que haver alguma forma de interação. Volto mesmo ao Sr. Nelson. Sr. Nelson, a empresa estava ou não a usar o espaço? Bom, por aquilo que nos deu a conhecer, que é o do ato que está em causa, o compromisso da empresa é produzir, praticar a silvicultura. E conforme podemos aprender, a área toda está povoada com eucalipto. Então, poderíamos pressupor que está em utilização a própria terra, sim. Okay. Sim. Bem, vou pedir mesmo a juntar-se aqui o senhor Giovanni, do município de Maputo, que Maputo também está a enfrentar muitos problemas. Temos o caso, por exemplo, da Associação Magueguana, dos casos de Xiango, ainda ontem nos nossos noticiários passamos aqui, desde a semana passada, casos de casas que foram já identificadas, que já estão embargadas, obras embargadas. Como é que se explica, na zona urbana da cidade de Maputo, estarmos a ter esses casos? Obrigado, boa noite aos telespectadores, obrigado pela oportunidade que nos consegue. De facto, o município de Maputo tem estado a elaborar instrumentos de ordenamento do território. Neste caso, ao nível municipal, temos o plano de estrutura, os planos parciais ou gerais de urbanização e o plano de pormenor. Algumas associações agrícolas no passado solicitaram ou requereram a mudança de atividade, portanto, de uso agrícola para uso habitacional com os respectivos serviços ou equipamentos complementares. E este processo é feito seguindo o procedimento definido no regulamento da Lei do Ordenamento do Território e, posteriormente, no regulamento do solo urbano, onde, portanto, é elaborado o referido plano de ordenamento, neste caso o plano de pormenor, e depois é aprovado em Assembleia Municipal e mais tarde ratificado, portanto, no Ministério que superintende as autarquias. Neste caso específico, este procedimento todo decorreu e verificou-se a posterior, já na fase de implementação do respectivo plano, alguma divergência entre lideranças da referida associação. E, simultaneamente, já haviam sido atribuídos, portanto, direitos a terceiros. Neste momento, a área já não pertence à associação, pertence a terceiros, conforme procedimentos definidos previamente entre as partes. As atuações ou embargos verificados resultam de denúncia dos titulares das respectivas áreas, que se veem impossibilitados de exercer o seu direito sobre a terra que foi disponibilizada. E, como definido, portanto, na legislação aplicável, é feito todo um processo que resulta no embargo das obras. Querendo, as partes devem confirmar as respectivas titularidades. Este é um primeiro procedimento. Obrigado. E na região de Xiango? A zona de Xiango é coberta pelo plano de urbanização do bairro de Albazine, já elaborado em 2010, há cerca de 6 anos atrás, que define áreas para o desenvolvimento habitacional e áreas suscetíveis à inundação,
O que tem estado a acontecer é uma ocupação desenfreada de áreas propensas à inundação e, de acordo com este instrumento de ordenamento do território, estas áreas devem ser preservadas para o próprio equilíbrio ecológico, portanto, do ecossistema na zona. Por outro lado, o que o município tem estado a fazer na mesma zona é privilegiar a regularização de doate das famílias que efetivamente ocupam de boa fé, nos termos definidos nos instrumentos que me referi anteriormente. E por outro lado, porque constata-se também que existem extensas áreas onde não é visível qualquer forma de uso e aproveitamento, encontrou-se um mecanismo de fazer o enquadramento destas famílias e uma parte da área reverte ao município para a atribuição a terceiros, fazer face a processos de reassentamento resultantes de construção de infraestruturas, como a própria estrada circular, a Avenida Jules Nyerere e outras que estão a decorrer neste território municipal. E temos estado nesta base a fazer ou assegurar uma ocupação ordenada da zona. Mas as áreas suscetíveis à inundação, estas não devem ser ocupadas de acordo com o instrumento existente. E quando se passa ali pela circular, vê-se claramente que quase todas elas estão ocupadas, pelo que o município vai mesmo proceder à demolição daquelas infraestruturas que estão a ser erguidas ali. No passado recente houveram algumas ações no local, na zona, com vista a desencorajar estas ocupações desordenadas, mas estas ações devem ser contínuas, envolvendo as estruturas administrativas do bairro ou do distrito municipal, incluindo as próprias famílias afetadas. Sim. Eu gostava de... Marraquém também é um dos distritos que, se for olhar, portanto, na década de 90, por aí em diante, privilegiou-se a atribuição de terras, mas a quintas, é que pessoas podiam ter várias áreas, extensas áreas, e sobrevoando a cidade de Maputo para Marraquém é possível ver que há muitas áreas extensas, ociosas, que não estão a ser utilizadas. E recentemente, há alguns anos, vimos também uma ação do próprio distrito que foi retirar o doate, alguém que tinha áreas muito extensas, mas ainda continuam a haver muitas áreas que não estão a ser ocupadas com pessoas com doates ociosas. O que está a ser feito para que, de fato, havendo esta pressão, esta necessidade que as pessoas têm de ter em casa, o que está-se a fazer para, portanto, responder a esta demanda da terra a quem quer usar? Bom, esse aspecto também é um aspecto complexo, porque uma vez que alguém já tem o direito de uso e aproveitamento, bom, não é crime ter o direito. Há um plano de exploração que tem que ser seguido, não é? Na altura da questão deste doate. Só que sucede que em algum momento o próprio Estado acaba ficando refém destes processos, porque infelizmente a revogação deste doate já não é automático, e isto pressupõe que o Estado teria que ter uma máquina muito bem apurada, porque aí estaríamos a falar por exemplo, do ato de fiscalização para poder aferir o grau de utilização destas terras e poder fazer o processo de revogação. E isto vai nos remeter também a essa questão da necessidade de revisão da própria lei de terra, porque, se não vejamos, no doate provisório temos um período de 5 anos, praticamente um mandato, não é? Eu me comprometo a desenvolver uma atividade durante 5 anos, que é um mandato de um Presidente da República. E justamente porque eu tenho esse doate e a revogação não é automática, enquanto o Estado não poder chegar a estas terras, vão sendo essas terras que vão ficando ociosas. É muito complexo isto, porque precisa de se ter recursos humanos, financeiros e outros meios para se fazer essa questão. Eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, com a questão da carta de condução ou do BI. Quando caduca, vou à rua, não há uma questão de que ainda tenho que
que ser notificado, etc, etc, é automático. Sem querer dizer que o próprio formato da lei de terras esteja errado, não, mas para a atual dinâmica, naquilo que diz respeito à questão do direito do uso, é muito complexo. E não só, na altura também justificava-se, tínhamos um distrito meramente rural, então a questão dos espaços era em função também das atividades que se propunham a fazer, que é agropecuária, então justifica-se aquele tipo de extensões. Mas para o atual cenário, com essas infraestruturas que estão sendo implantadas em volta do distrito e outros locais, e também com essa demanda que começamos a ter a partir da falta de resposta, por exemplo, das duas grandes cidades, que é a cidade de Maputo e a cidade de Matola, começa a haver uma necessidade também de uma requalificação desse espaço, mas isto não é automático. Mas já está-se a pensar nessa possibilidade de requalificação? Sim, sim, sim. Porque praticamente Marraquém hoje está numa área metropolitana praticamente. Tem que estar mais ou menos entre Maputo e Matola, a extensão da cidade praticamente. Bom, eu não diria que está-se a pensar, alguma coisa está sendo feita em volta dessa questão. Primeiro é a aproximação aos grandes detentores destas porções de terra, no sentido de persuadi-los a repensarem na requalificação a título próprio, né, dessas extensões. E depois também existem essas ações de fiscalização, só que o nível de cobertura e de velocidade que é necessária ainda é extremamente baixa. Poderíamos dar, por exemplo, um fato aqui, que é a questão, por exemplo, da área de Macaneta. Temos a ponte nos próximos dias que vai permitir que as pessoas circulem de forma livre, já podem transportar os materiais de construção para a área de Macaneta. Esse é um outro polo que vai, de forma exponencial, despoletar estes conflitos. Em virtude disso também, o governo estatal tem estado a fazer os planos de pormenor, com o intuito de tentar conter esta onda, mas elaborar um plano, implementar este plano versus a velocidade com que se convive hoje sobre as cedências comunitárias, porque essas é que são o grande problema. Não é o distrito a fazer essa excedência, é o local que entende que deve separar-se ou desanexar uma determinada parte sem observar os vários mecanismos, por exemplo, que o arruamento, etc, etc. Então, isso tudo vai constituindo esse desafio. Mas não há como haver um controle porque de facto, pelo que se percebe, a grande origem, a maior parte dos problemas de conflitos de terra partem desta questão desta cedência comunitária. Não há como o governo ter um controle sobre estes aspectos. Bom, e também a questão da ociosidade, porque às vezes se a pessoa não faz nada naquela terra, aparece alguém que sempre ocupa e depois já há estes conflitos. Sim, note, há um outro aspecto aqui, é que, por exemplo, a nível do distrito, a questão do cadastro de terras não está no distrito, essa gestão é feita a nível da província. Então, aqui podemos encontrar um momento em que esta separação, provavelmente o tempo que se leva para esta gestão seja muito maior. Estamos a falar, por exemplo, numa altura em que o crescimento urbano é exponencial, significando que na questão, por exemplo, das competências, talvez haja também necessidade, voltamos de novo à questão da revisão da própria lei de terra, voltamos à questão das competências, porque hoje, por exemplo, mesmo um terreno de 800 metros quadrados, o DOAT tem que ser emitido a nível da província. Então, este lapso de tempo que vai criar essas sobreposições, a demora, muitas das vezes, da tramitação dos próprios processos, etc., etc., vai cimentando esses problemas em volta dessa questão. Transformando o distrito num município resolveria em grande parte este... Eu quero acreditar que sim, de alguma forma, porque daria mais autonomia. É verdade que por lei também existe a questão da criação do cadastro público a nível dos distritos, mas está a ser um processo também que, pese embora esteja plasmado na própria lei de terra, está a levar muito tempo para responder essa questão. Uma das respostas que foi encontrada também foi essa questão da criação dos serviços distritais de planeamento e infraestrutura. De alguma forma, veio a aliviar um bocado essa questão, porque o distrito já pode elaborar os seus planos, etc, etc. Doutor Rocha, portanto, está mais do que claro que a lei em si ficou ultrapassada
ou com o tempo? Quais são os aspectos que acha crítico que devem ser revistos? Eu acho que o próprio conceito da terra pertencer ao Estado é um conceito que tem que ser revisto. Todos nós caímos na tentação de referir, e aqui já foi demonstrado, que a terra é alienada pelo Estado, que a terra pertence à empresa, não da empresa, mas pronto, esta empresa que está em disputa. Portanto, o próprio princípio deve ser ponderado. Faz algum sentido ainda estarmos presos à ideologia de há 40 anos atrás e não prever a privatização da terra? Repare, vou dar 2 exemplos de questões de terra que perigaram já o investimento em Moçambique. Existe uma empresa, que é cliente lá no escritório, que pediu um doate numa zona em Nacala. E este doate, perto de Nacala, este doate é para efeitos agrícolas, para a produção de soja. O cliente, está à espera há 3 anos do doate. É um investidor estrangeiro. Ninguém vai investir antes de ter o doate. Ninguém vai fazer filhos em mulher alheia, como se costuma dizer, não é? Já é fazer filhos em mulher alheia quando a terra não pertence realmente à entidade que vai explorar. Mas ainda não ter um doate, muito menos. O que significa que, de há 3 anos esta parte, quando os pressupostos que tiveram por trás do pedido do doate para aquilo que nós vemos hoje em dia, com a desvalorização do metical, a elevação dos custos de produção, etc., pode já nem haver interesse do próprio investidor. E isto tudo porquê? Porque temos a questão do doate para calcular. Outra situação tem a ver com a própria inconsistência do sistema do doate. Porque, repare, não faz sentido nós falarmos num doate na cidade de Maputo, aqui no meio, no centro urbano. Vamos imaginar que aqui ao lado existe um terreno baldio. Obviamente que temos de ter um doate para poder construir, mas no edifício onde nós atualmente estamos, não falamos num doate. Falamos, obviamente, no título de propriedade do edifício, na certidão do registro na conservatória. Portanto, toda esta inconsistência vem trazer alguma dúvida até a nós próprios moçambicanos sobre o real funcionamento desta lei. E quando nós estamos em choque com 2 princípios muito básicos, que é, para alguns casos a terra não tem interesse, para outros casos a terra tem interesse, caímos neste limbo de saber que a terra pode ser privatizada, apesar de haver um imperativo do Código Penal que até criminaliza a própria venda da terra. Além de servir de obstáculo ao próprio desenvolvimento, e deixa-me voltar um bocado atrás, aquilo que eu acho que há 40 anos atrás estava na ideia do legislador ao conceber este sistema, era que não houvesse uma expulsação, que não fosse expulsa a população rural das zonas rurais ou das zonas urbanas onde tivessem a desenvolver alguma atividade económica, só porque alguém tinha um poder económico maior e que pudesse, de alguma forma, aliciar as pessoas a saírem dos locais e a fazer uma ocupação da terra que não seria efetiva, seria uma mera ocupação para mais tarde vender, para prover a candonga. Mas isso, obviamente, que já não está previsto, já não é a situação que acontece. Há outras formas de garantir a manutenção da terra junto das comunidades locais. Repare que o trabalho que está a ser feito na província de Inhambane, a meu ver, é excelente, está a ser atribuído, e nós vemos os noticiários quase que semanalmente a serem atribuídos no âmbito do projeto Terra Segura, doates às populações que são as comunidades locais. E isto o que é que vai garantir? Este sistema vai atribuir uma espécie de propriedade daquela terra e que as pessoas já têm uma maior segurança, e isto que aconteceu agora aqui no Ratoane não iria acontecer, não vai acontecer nos casos de Inhambane. Portanto, quando me perguntam o que é que deve mudar nesta lei, eu começo por dizer logo o próprio conceito da terra pertencer ao Estado, a tal alteração à Constituição que tem que ser feita para permitir a privatização da terra. Porque só assim é que vamos conseguir ter desenvolvimento, não só urbano, mas também o desenvolvimento da própria agricultura. Qual é o banco que vai financiar um projeto agrícola, por exemplo, onde a única garantia que se pode dar é ou ações sobre uma empresa que pode estar falida, ou dar garantias sobre a produção que lá está,
que, infelizmente, na nossa situação, com as cíclicas cheias ou secas, a produção pode ser posta em causa e perder-se toda a produção. O que é que nós temos a mais garantia? Se a terra fosse privatizada e se fosse pudesse ser sujeita a uma hipoteca, se fosse hipotecável, obviamente que mais financiamento poderia haver para a agricultura e mais envolvimento nós poderíamos estar a ter. Portanto, começa tudo com esta pequena questão. Mas como garantir, porque um dos grandes aspectos quando se diz que a terra pertence do Estado é mesmo garantir que as camadas mais desfavorecidas possam Eu volto a pegar o exemplo de Inhambane. Imagino que neste momento todas as comunidades locais, e em 40 anos já tivemos tempo para o fazer, todas as comunidades locais já tivessem os seus doates. Era criar um sistema normativo que convertesse esses doates em propriedade da terra, previa-se a propriedade da terra e o proprietário de raiz já lá tinha a sua própria terra. Ora, isto é um sistema, obviamente temos que olhar para este sistema de terra, esta lei de terra, como um sistema transitório. Não pode ser assim durante o resto da vida. Não há segurança jurídica nesta atual lei. Ainda que esteja na lei, nós próprios confundimos os conceitos quando falamos sobre terra e vamos buscar os conceitos daquilo que é a mais normal situação relativamente à terra, que é ela ser privada. E repare também que em todos os países onde existe terra privada, quando ela não tem uma utilização, quando ela perde, por causa da utilização, perde-se o fio a quem é o proprietário, o Estado volta a reassumir essa própria terra. E isso faz com que volte a criar uma dinâmica relativamente àquilo que poderia ser a distribuição dessa própria terra. Mas, voltando à questão, o exemplo de Inhambane, para mim, é o que está a ser melhor conduzido. Porque está a ser atribuído no projeto Terra Segura a terras a todas as comunidades locais e que, mais cedo ou mais tarde, aquele título pode ser convertido numa própria propriedade da terra e aquelas pessoas já têm essa garantia. As outras províncias têm que seguir o mesmo caminho. Penso que é um projeto que está a decorrer um pouco por todo o país. Mas acho que só Inhambane é que está mais envolvido, pelo menos pelo que aparece nas notícias, não é? Giovanni, é normal nós vermos anúncios, até nos jornais, andando pelas ruas, hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas anunciam livremente que têm terras à venda. O município tem algum poder de intervenção para estancar, mandar cumprir o mandato constitucional de que a terra não se vende, é do Estado? Obrigado. E, em parte, resolver este problema de conflitos? Como se referiu antes, a terra, de facto, é propriedade do Estado, não pode ser vendida, nem de qualquer outra forma alienada. Situações como esta que se referiu e outras que chegam ao conhecimento do município através de denúncias que são feitas, o município encaminha a instituições de justiça para o devido tratamento, por forma a desencorajar estas práticas que, embora de forma concreta, temos verificado que elas acontecem através de anúncios ou outras formas de publicidade. Mas, efetivamente, o que se tem feito é encaminhar as instituições de justiça para o devido tratamento. Agora, por outro lado, talvez acrescentar que a cidade de Maputo praticamente já não tem terra livre, de tal forma que socorremos-nos da boa vontade aqui do nosso vizinho, que é o distrito de Maracuene, portanto na província de Maputo, onde tem acolhido famílias ou disponibilizado terra para o acolhimento de famílias reassentadas no âmbito de projetos de investimento. E o que temos estado a fazer é, portanto, desencadear um processo de regularização massiva de doates de áreas que estão minimamente ordenadas ao longo da periferia, portanto, do centro da cidade, que são efetivamente ocupações de boa-fé de famílias que já lá residem. As ruas e talhões estão minimamente organizados e isto pressupõe portanto, a atribuição ou a regularização de doates, emitindo os respectivos títulos de doate.
Portanto, já não tem capacidade de receber e dar resposta a qualquer pedido de terra? Não, a cidade de Maputo praticamente não tem. O que vai acontecer são processos de requalificação ou transformação de áreas que atualmente são ocupadas de forma desordenada, como é o caso da Polana Caniço A e B, dos bairros da Polana Caniço A e B, onde, portanto, existe um projeto com vista a requalificar estas áreas com envolvimento do setor privado, do setor público, da sociedade civil no geral. E, já que o Maracuene é o distrito que ainda consegue dar alguns... Gostava de perceber como, exatamente para as pessoas não se deixarem, porque há muita gente que é lesada com esta ideia de venda de terra. Há muita gente, penso que a maior parte das pessoas, principalmente dos jovens, são raros, é fácil encontrar alguém que tenha tido uma experiência de ter sido burlado neste negócio de terra. Como é que as pessoas podem, como é feito o procedimento de pedido, por exemplo, de terra? No caso do distrito, alguém que queira terra, como é que essa pessoa tem que fazer? O que é que tem que fazer? Bom, em termos de trâmites para se aceder a uma parcela de terra para qualquer finalidade, quer seja para habitação ou para o comércio, etc., não foge muito a regra, a questão, por exemplo, que é praticada mesmo a nível dos municípios, que é a submissão de um requerimento pedindo a concessão desta porção de terra. Mas é preciso também depreender que é uma grande realidade, que é esta capacidade do Estado poder prover essa terra com algum ordenamento para esse cidadão. Por isso que acaba havendo esta acumulação dos pedidos. Maracuene, salvo erro, já está acima de 30 mil pedidos de parcelas de terra. E não havendo esta Estão ainda à espera de resposta. Estão ainda à espera de resposta. E não havendo esta capacidade de ordenar os espaços e colocar à disposição ao cidadão, em algum momento também abre esta brecha para este tipo de práticas, porque a longa espera acaba consubstanciando também essa questão esse tipo de práticas. Porque, infelizmente, acredito que isso é em todos os quadrantes, mesmo a nível dos próprios municípios, isso acaba acontecendo. É que as ações acabam sendo, não são proativas. O que eu quero dizer com isto? O ótimo seria o Estado, de forma antepada, parcelar, conceber os planos, implementar esses planos e poder colocar essas parcelas à mercê dos peticionários. Mas, infelizmente, a realidade é outra, que esta capacidade não temos. Mas em termos de áreas para poder se fazer o distrito tem, ou não? Bom, podemos dizer que o distrito ainda tem algum peso, embora com a atual pressão dizer que tem é um bocadinho complicado, porque depois começamos a entrar aqui nesse movimento, por exemplo, dos nativos, que é um outro fenômeno que está a começar a existir. Todo cidadão acha que tem que voltar a reivindicar algum espaço, que é outro fenômeno que se deve ter muito em conta nessa questão, por exemplo, da revisão da própria lei de terras, que está a começar a constituir um revés naquilo que são as ações do próprio Estado. Do caso do Milhamete, há vários outros casos. Estes casos de reclamações de nativos, acredito que não são só em Maracuene, nas regiões geográficas onde o desenvolvimento já começa a espreitar, há esse tipo de reclamações. Ok. Mas o que é que o distrito precisaria para poder garantir a resposta antepada ou a resposta a tempo a estes pedidos todos que são feitos? Bom, esta questão que estamos a falar dela, das competências, da revisão da própria lei de terras, é um passo que também tem que se ter em conta. Mas, acima de tudo, é preciso que, se estivermos a falar dos distritos em particular, era preciso que em algum momento os distritos tivessem alguma dotação financeira para a questão do ordenamento. Infelizmente, esta dotação não se tem. Quer dizer, ainda estamos numa situação em que precisamos muito que haja alguma coordenação dos vários ministérios para que haja alguma linha de coisas de financiamento, porque, infelizmente, em termos de geração de receitas, para depois serem realocadas para este processo, ainda também é uma questão um pouco prematura. Então, seria necessário que
o distrito pudesse contar com algum orçamento específico para as questões de ordenamento. Não iria resolver o problema no seu todo, mas iria minimizar, porque é preciso que realmente haja meios para que se chegue aos locais e se façam estes planos. Um outro aspecto muito importante, sei que Maputo já está a fazer um ordenamento, por exemplo, ao longo da circular, também parece que a cidade vai crescer, está a crescer também seguindo um pouco. A Matola também, até com placas, quer em Maputo, quer na Matola, a apelar às pessoas para que de fato não ocupem de uma forma desordenada aquele espaço. Mas do lado de Maracuene já não se verifica a mesma. Como é que Maracuene está a se preparar para, portanto, o que é que está a ser feito para de fato aproveitar de uma forma adequada e bem organizada as zonas que acompanham a circular? Bom, a circular nasceu dentro de muitas áreas extensas que estão nas mãos de alguns cidadãos. O que está sendo feito é primeiro garantir a questão, por exemplo, da ocupação das zonas que fazem a proteção da própria estrada, que não tem sido uma tarefa fácil, porque infelizmente o nível de construções, a forma como ela sucede é muito rápida. Como também garantir a realização a elaboração de planos de ordenamento destas áreas. Só que aquilo que eu estava a me referir, a elaboração do plano, a implementação do plano, são aspectos um pouco complexos, em que em algum momento, quando se vai chegar já com essa solução, muitas ocupações já lá estão e esta capacidade de gerir, porque o cidadão também dizer que não pode construir por causa de vir um plano, fica ali a expectativa. Bom, eu tenho algum recurso para a compra de algum material, vou esperar até quando? Então fica uma questão um pouco complexa de se gerir, mas a tentativa é justamente essa, de elaborar justamente os planos para garantir que... Mas estão atentos à questão, por exemplo, porque às vezes vemos em áreas boas, por exemplo, para habitação ou como estes, em que temos fábricas, temos casas ali ao lado, portanto, este ordenamento, estão atentos a isso para que as pessoas não possam edificar, por exemplo, uma fábrica num sítio que ao lado tem habitações, tanto está a observar esses aspectos. Sim, isso é observado. A elaboração de um plano porque ainda estão a elaborar os planos até lá, que estariam até lá. As pessoas já estão a construir, as pessoas já estão a fazer as coisas. Uma coisa é elaborar os planos, não é, para responder a essas necessidades, e outra coisa é desencorajar a ocupação destas áreas de forma desordenada. Mas estes outros aspectos são muito complexos de conceber e achar que pura e simplesmente uma sensibilização é suficiente, porque as necessidades das pessoas são pontuais, são crescentes e devem ser respondidas àquele momento. Se me permite só uma questão, relativamente à forma como é desenvolvida a terra, o próprio DOAT e os próprios documentos que atribuem a concessão da terra definem qual é o zoneamento dessa terra. E diz mesmo, o DOAT refere que é para efeitos habitacionais, para efeitos industriais, para efeitos comerciais. Portanto, se alguém tem um DOAT para efeitos comerciais e resolve construir a sua própria residência, está a violar os fins a que estão propostos no ato que atribui a concessão sobre a terra, no DOAT, e ele pode ser inclusivamente revogado, podendo inclusivamente as construções que lá forem feitas virem a ser demolidas. Portanto, não só é necessário haver o tal planeamento urbano ou planeamento da zona e a demarcação do que é que são zonas industriais, zonas comerciais e zonas habitacionais, como o próprio DOAT, quando ele é atribuído, já lá vem o fim. Agora, e o que acontece, e que eu já vi acontecer na zona da Matola, próximo da zona industrial do Luluano, é onde existe uma confusão das duas áreas, porque infelizmente a autoridade concedente atribui DOATs para efeitos industriais, para efeitos comerciais e para efeitos habitacionais, quase que em zona contígua, mas está lá e é permitido que as pessoas possam construir, porque, havendo ou não um plano diretor municipal naquela zona, o certo é que o DOAT permite a construção daquilo que aparece lá como fim para o qual foi atribuído o DOAT. Mas eu gostava de questionar em relação a este aspecto que tem sido muito lesivo aos cidadãos, essa ideia de vender-se uma terra que não deve ser vendida. É crime. Quem é que tem a responsabilidade
de parar com esta situação? Ora bem, a própria Lei de Terras resolve essa situação. A entidade que tem jurisdição sobre a terra, sobre a atribuição do DOAT na determinada zona, é essa instituição, é essa entidade que tem o dever de cancelar o DOAT, matar o mal pela raiz, que é cancelar o DOAT, referir e informar que aquela terra já não tem aquela concessão que foi alvo de uma transação ilícita, mas agora com o novo Código Penal que entrou em vigor no ano passado, veio a atribuir-se mais uma nova entidade com poder sobre esta realidade, que é o Ministério Público. A partir do momento em que existe o conhecimento de um crime, o Ministério Público tem que investigar e promover a respectiva ação penal, nomeadamente procurando e perseguindo quem realmente fez venda de terra. Portanto, são essas as duas instituições. Por exemplo, no caso de Maputo, seria o município de Maputo, que deveria procurar quem é que está a fazer venda de terra. Eu devo lembrar que há tempos, julgo eu que foi logo após a tomada de posse do antigo presidente Gabusa, houve uma limpeza de situações de terra na zona do Bilene, que havia inclusivamente websites domiciliados na África do Sul, onde se dizia vende-se terra em Moçambique, e isso foi perseguido pelas instituições e foi realmente revogado os DOATs que lá existiam e confiscados todos os bens que lá estavam, alguns dos bens que inclusive já eram imóveis totalmente acabados e já habitados. Portanto, isso compete a essas instituições, agora com uma nova instituição que é o Ministério Público, que tem direito de apelação sobre os casos se tiver conhecimento de venda de terra. Vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para dar continuidade ao nosso programa. E na segunda parte, só para recordar, os caros telespectadores terão a oportunidade de participar deste debate, deixando ficar a sua opinião sobre como de fato resolver este problema que enfrentamos um pouco por todo. Portanto, estes exemplos, estas questões que estamos aqui a debater, na verdade, verificam-se um pouco por todo o país, por todas as cidades do nosso país. Cidadãos de várias índoles têm estado a enfrentar este problema de conflitos de terra. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro.
Voltamos para a segunda e última parte deste programa e tenho indicação de que já temos um telespectador, o Sr. Raul, para participar no programa. Sr. Raul já está a participar. Boa noite. Sim, boa noite. Sim. Eu tenho um pequeno problema. Eu requeri ao Conselho Municipal da cidade de Maputo um terreno em Mapulene. Só que desde 2008 estou a andar no Conselho Municipal e eles dizem que ainda estão a parcelar. Agora acabo de ouvir com uns, talvez, vereadores da área de infraestrutura a dizer que Maputo já não tem espaço para atribuir. E depois, requeri também este ano, no princípio, e tenho ido para lá, de vez em quando, ainda estão a parcelar. Agora, a minha pergunta é, este terreno que é propriedade do Estado, eu, como sendo funcionário do Estado, tenho direito ou não? Porque esse de 2008, na entrada do atual edil da cidade de Maputo, né? Esses terrenos de Mapulene foram atribuídos a algumas pessoas. E eu tenho provas disso, porque caiu por aí um documento de distribuição de doados de Mapulene. Mas em contrapartida parece que essa distribuição era só para um determinado grupo de pessoas. Paguei todos os emolumentos e estou assim à espera. Não sei o que é que vou ouvir das pessoas que respondem pela área do município. Para mim é tudo. Muito obrigado, Sr. Raul. Recordar aos telespectadores que também podem enviar e-mails para os e-mails, para o e-mail que tem rodapé, linha aberta, @soico.co.mz ou redação @soico.co.mz. Deixa ficar a sua opinião. Temos anonimato, mais um telespectador. Boa noite. Boa noite. Sim. Já está a participar. Exato, obrigado, meu caro. E eu fico preocupado quando eu vejo pessoas do governo, do município, vem em público a dizer que o terreno não se vende no país. Onde é que nós estamos, afinal? Estamos a tentar enganarmos aqui. Quem é que não sabe que aqui no país você não tem um espaço de borla? Todas aquelas pessoas estão a construir. Quem pode provar que foi dado um terreno de espaço de borla? O próprio município vende terrenos. O próprio Estado diz que terrenos vende no país, vende terrenos. Eu sou cidadão moçambicano, nenhum dia eu vi que o Estado moçambicano está a distribuir terreno para a população, jovem como tal. Acerto aqueles jovens, aquelas pessoas estão reassentados por motivo de cheias e construções por aí em diante. Nós temos visto algumas listas a indicarem pessoas com nome, alguns são diretor provincial em nome da OJM ligado ao Frelimo a serem atribuídos terrenos, registro para alguns distritos urbanos, em concreto Camavota, onde eu partido. Agora, onde é que nós estamos? Quem está a dizer que terreno não se vende? O moçambicano não tem terreno, o chinês tem terreno, o indiano tem terrenos, e diz alguém que o terreno não se vende? Aquelas pessoas estão a discutir hoje em Maracanã. Eu fico a perguntar, onde é que vai terminar aqui? É comissão nomeada por quê? Quem o indicou aquela comissão? No Estado de Direito. E dizem que há uma senhora que sai a dizer que não, aquelas são desesperadas, são machambeiros, que nós não temos nada a ver. Como é que não tem nada a ver se essas pessoas produziam naquele lugar, tem suas machambas e que alimentavam suas famílias? Eu quero chamar a atenção à Procuradoria, ao próprio Estado, não tomar as medidas cautelares sobre o assunto do Midlamete. Aquilo até pode terminar em morte. Aquele negócio está a acontecer ali. Nós não podemos aqui vir enganarmos o povo, dizer que no país não se vende terreno. Eu quero desafiar o senhor vereador aí, me mostrar uma casa onde dizer que, olha, aqui nós distribuímos esse terreno. Todo cidadão que está aqui, está a construir, comprou terreno. Em algum sítio comprou. Não é dado de graça. Agora, como é que não se vende o terreno? Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. As nossas linhas continuam abertas e os telespectadores podem ligar e participar, deixando ficar aqui a sua opinião à volta deste caso, deste assunto, deste tema em debate. Mas podemos intervir, não sei se quer comentar alguma das colocações aqui dos telespectadores. Obrigado. O primeiro vou ter que interromper porque tenho mais um telespectador.
Temos um telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Sim. Já está a participar. Sim, eu também queria contribuir da seguinte maneira. É que, primeiro, dizer que, na verdade, quem promove essa questão de conflito de terra é o próprio Estado. Porque, na verdade, é difícil dizer hoje onde é que o Estado está a distribuir terras para os cidadãos. Agora, se formos a olhar, por exemplo, falar de Tihango, por exemplo, o Tihango, aquela zona toda é uma zona pantanosa. Agora, não significa que também naquela zona não se pode habitar. Agora, como habitar? O próprio Estado é que tem que preparar aquela terra para distribuir para o povo poder habitar. Mas o que está acontecendo está a dizer que não se pode construir porque é uma zona pantanosa. Mas amanhã ou no futuro, há de ver o próprio Estado ou o próprio município de Maputo a vender aqueles terrenos para os empresários. Agora, falando também da população de Marraquene, eu penso que aquela população está a tentar fazer a melhor justiça. Porque aqueles senhores que dizem que são empresários, estão a fazer machamba, até os caríptros, hoje, se for naquela zona, há de apanhar ali uma carteira. Onde apareceu aquela carteira? Aquela areia que foi tirada de lá, será que foi tirada de uma rara aquela areia? O empresário que abriu aquela cova a tirar aquela areia, será que não pagou? Pagou a quem esse dinheiro para tirar aquela areia? Então não vale a pena. Eu penso que está aí o responsável do distrito de Marraquene, está ali o senhor vereador, é melhor verem bem essas coisas, além de dizer que não se vende terra. O próprio município, os próprios vereadores é que vendem terra. Os próprios administradores dos distritos estão a vender as terras. Agora, temos lá as terras desocupadas no Marraquene. O que está-se a fazer? Então, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Sim, enquanto sim, aguardamos... Portanto, referia-me ao primeiro telespectador que referiu-se a um doado atribuído em 2008 no bairro da Costa do Sol, portanto a zona de Mapulene. Efetivamente, há alguns anos atrás, o município procedeu com a atribuição de doados naquelas áreas. Algumas delas pertenciam a algumas associações de camponeses e, na sequência disto, surgiram alguns conflitos com supostas residentes ou famílias ditas nativas. Isto... Giovanni, vou ter que pedir para reter o seu fio de pensamento. Temos mais um cidadão que pede anonimato e nos liga de Xaixai. Boa noite e já está a participar do programa. Boa noite, Mandato. Como está? Está tudo bem, não sei do seu lado. Aqui não está um problema. Estão a discutir essas questões das terras. Nós os outros, como já somos todos, levantam-nos uma questão que se não é nada relacionado. Levantam-nos tensão. Eu quero associar aquela família, aquela gente ali que é muita razão. Eles não podem discutir terra. O que eu podia propor, até importante direito a esses outros acadêmicos, principalmente, conhecem as leis, era que pelo menos fizesse uma proposta para a Assembleia da República, rever a Constituição da República. Esta questão de que a terra pertence ao Estado. Quem é o Estado? A sociedade. O que significa sociedade? Quem é a sociedade? O conjunto, portanto, dessas pessoas que fazem parte, que chegam a constituir uma sociedade, não é? De onde é que partiram, onde é que nasceram? Cada cidadão sabe onde caiu o seu. É território dele. Portanto, escusar de andarmos acá a discutir questões que, de certo modo, não têm razão de existir. Qual é o problema dos textos? As pessoas têm razão mesmo, aqui que tem razão, Maravilha. É indiscutível isso. Discutir o ter doados, o que é isso de doados? Para que serve esse doados aqui? Ontem, quando era coluna aqui,
tínhamos o mesmo problema. Éramos empurrados nas balas aí assim, porque tem que abrir uma chapa de cara doce, porque tem que arranjar uma chapa de bananeiras, ora não sei quanto. Né? Hoje, de novo, estamos sendo empurrados porque tem que criar plantações de medicinamento e não sei quanto. O que é isto? E nós para onde vamos? Nós somos moçambicanos originários, senhores. Faça favor, que seja revista a Constituição da República. Esta questão de que a terra pertence ao Estado, quem é esse Estado? Que somos nós. Então, qual é o problema do Estado? O território está bem dividido. Você faz uma área, por exemplo, aí, em Machava ou em Fleck, eles são os Machavas, é o território do grupo Machava, esse. Encontra em Manjacase, são, não sei, ambos ou Munhanga, são mesmo que falam, é uma zona deles. Seguro qual é o problema do Estado? Portanto, a minha fraca visão, o problema de fato parte aqui. A terra não se pode vender sim, é uma verdade essa, mas também, por outro lado, não podemos ser usurpados da terra, porque nós temos aqui. Muito obrigado, desculpe. Muito obrigado pela sua participação. Tenho aqui o senhor Idri Maxis, que diz boa noite. Dizer que a terra é vendida, sim senhor. São os próprios governantes que na televisão cantam que a terra não se vende, mas logo que saem do ecrã fecham negócios de terra. Quem não conhece um chefe do quarteirão, secretário do bairro, administrador, presidente do município, que não vende terra. Portanto, um dos e-mails que tenho estado a receber de cidadãos a participarem aqui neste programa, deixando ficar a sua opinião. Interrompi o senhor Giovanni, que estava a explicar a questão do primeiro telespectador, Mocolene. Sim, dizia que houveram, de facto, situações pendentes resultantes de conflitos que surgiram com alguns nativos na zona. E estas situações foram gradualmente sendo resolvidas. Há situações ainda pendentes, e conforme for encontrada alguma disponibilidade, vão sendo satisfeitas. Bem, parece que temos mais um telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, penso que a telespectadora Liga de Nampula já está a participar no programa. Sim. Eu tinha uma preocupação. E como o painel está composto aí por os conhecedores da lei, eu queria saber o seguinte: eu estou a ocupar um espaço há 17 anos, mas fui atribuída pelas autoridades locais. Eu quero me referir do resultado a uma zona onde não tinha sido habitado, não havia nada, praticamente. Você despregar a mata. Agora, com acompanhamento deste painel, eu queria saber o que eu faço para ter como propriedade. Quer saber como construir nesse espaço que identificou? Sim, porque eu quero fazer criação de animais. Quero fazer residência no mesmo espaço e ainda ter que explorar em termos de agricultura. E o espaço nunca foi ocupado, não tem... Nunca. Não tem nativos. Exatamente, não tem. Mas oxalá que podem aparecer, já assim que a senhora... Podem aparecer os nativos, mas tudo bem. Vamos deixar aqui para ajudarem. Mas seria bom também que se esclarecesse de fato desta questão, que se calhar pode, de fato, aparentemente não ter proprietário, mas ter lá um nativo. Muito obrigado. Sim. Continuando. Bem, ainda não temos mais telespectadores em linha. Temos o Sr. Paulo, que nos liga de Quilimane. Sr. Paulo, já está a participar. Boa noite. Sim, boa noite, Sr. Paulo. Era só para ter um esclarecimento. O que acontece aqui na Zambésia, quando o fundo do volume da habitação identifica uma parcela e vende espaços
a 28 a 30 mil meticais, o que é que isso quer dizer? O próprio distrito de Quadala parcela espaço na praia de Zalala, vende 60, 65 mil meticais, o que é que isso quer dizer? Então, eu penso que a terra está a ser vendida. Depois, eles justificam que é para pagar custos de urbanização. Não tem arruamento, não tem água, não tem infraestrutura nenhuma. Simplesmente capim. Então, acho que é injusto, né? O próprio município de Quilimane identifica áreas, parcela, vende, atribui a troco numerário. Então, eu penso que a terra, de uma forma ou outra, está a ser vendida, porque antes que eu me lembro, parcelava espaços, atribuía aos cidadãos a custo zero, dava-se um prazo para a construção, fim desse prazo era expropriado da terra. Agora, se o cidadão paga pelaquela terra, qual é o prazo que eu tenho para construir? Então, eu penso que fica muito complicado de viver. Era só isso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo. Tenho aqui o e-mail do Sr. Maito Buanango, que diz boa noite. Falar da terra em Moçambique é apontar uma situação melindrosa. A lei está clara, mas a sua operacionalização ainda está aquém das expectativas. O negócio de venda de terra é uma realidade. Os funcionários dos grandes municípios afetos à seção de cadastro transformaram-se em curto espaço de tempo em grandes senhorios, tudo por conta de esquemas existentes. Temos mais um telespectador que nos liga, Sr. Satar, que nos liga da Catembe. Boa noite, Sr. Satar. Sim, boa noite. Boa noite, sim, já está a participar. Boa noite. Eu queria contribuir. Alô? Sim. Eu queria contribuir sobre isso, essa venda de terreno. Sim. Seu Satar, já está. Eu tenho uma minha irmã, mas fui no chefe do quarteirão procurar saber como é que é, mas não consegui de... Sr. Satar, parece que perdemos o contacto com o Sr. Satar, que nos ligava da Catembe. Tenho aqui o e-mail do Sr. Mabote, que diz: boa noite, gostaria de saber como é feita a tramitação de uso e aproveitamento de terra de um indivíduo que já possui o DUAT para um outro segundo indivíduo. E como é que o tal cidadão pode ter acesso aos projetos de expansão urbana do município para saber se poderá adquirir aquele espaço sem problema nenhum. Tenho mais um cidadão que pediu anonimato, que nos liga daqui da cidade de Maputo e já está a participar. Boa noite. Boa noite. Sim. Sim. Boa noite, Francisco. Boa noite, já está a participar. Bom, é o seguinte, eu tive um caso no município de Maracuene e... Sim, boa noite, painel. Sim, estamos a escutá-lo. Exato. Eu queria dizer o seguinte, eu tive um caso no município de Maracuene, na zona do novo cemitério de Michastene. Sim. Portanto, eu já tive um documento favorável da administração de Maracuene e chegado a hora de eu querer mexer, fazer alguma construção lá, houve um conflito terrível porque havia um grupo de 12 pessoas daquela zona que diziam que a zona era deles. Mas o documento estava claro e feito o requerimento para a administradora, ela acabou mandando-me para a planificação da infraestrutura e o Nelson conhece muito bem nesse caso. É na zona do complexo Miluxa, lá atrás, há uma confusão terrível. E o povo daquela zona, as 12 pessoas, nesse caso, que diriam-se donas, tiveram a ter que tirar os marcos feitos pelo governo. E o governo de Maracuene até hoje diz que embargou a obra, mas que não ficou nenhuma obra embargada. Até hoje a pessoa já construiu. E não tive nenhuma resposta favorável do governo. Eu queria saber, por parte do Nelson, qual seria o passo que eu ia fazer, uma vez que tenho o documento legal da administradora. Muito obrigado pela sua participação.
temos também um representante que, aliás, mais um e-mail a dizer que o representante do município de Maputo diz que já não há espaço para atribuir aos munícipes da capital. O que é que o município pretende fazer com as terras da Catembe que ainda não estão ocupadas? Por que é que o município interrompeu o parcelamento dos bairros da Catembe? Bairro Inguide, por exemplo. Sim. Temos mais um telespectador que nos liga daqui da cidade de Maputo e é de anonimato. Já está a participar. Boa noite, caro telespectador. Boa noite. Sim. Boa noite. Sim, boa noite. E já está a participar. Bem, eu queria antes parabenizar a STV por este tipo de iniciativa. Pelo que entendo, está aqui a STV a fazer o seu trabalho, que é realmente interessante. Eu tenho, antes da minha intervenção sobre esta toda problemática em relação à terra, duas insatisfações, ou vamos lá dizer, tristezas. Primeiro porque, sob o ponto de vista dos convidados, dos painelistas que estão aí, eu gostava de saber em que isto vai resultar. Quer dizer, a STV está a fazer o seu papel, nós como cidadãos, cá do outro lado, estamos a fazer o nosso papel, mas para eles, em que isto vai resultar? Quer dizer, a problemática em relação aos conflitos de terra é longo, não é? Já persegue desde lá das reformas neoliberais com as intenções e todo o processo de privatização da terra. Este é um ponto, não é? Segundo é que claramente, como disse aí um dos ouvintes que ligou, vamos deixar esse todo o discurso falacioso em torno da que a terra é propriedade do Estado, não se pode vender, etc. Isso sabemos que não é verdade, não é culpa de ninguém que está aí no painel. Não é? A terra pode ser, em termos legais e jurídicos do Estado, mas ela está sempre a ser privatizada, a ser vendida, não é? Como consequência, relacionada a muitos outros fatores, temos estes problemas, muitos deles relacionados com o conflito, e um deles está cá, presente já há 2 semanas. No entanto, já indo diretamente àquilo que são os problemas relacionados com o conflito da terra, eu penso, na minha opinião, que tudo está relacionado àquilo que são as fragilidades institucionais do governo, em termos de eficiência e fiscalização de todo esse processo de concessão de terra para grandes projetos ou para fins habitacionais. Ora, vejamos, o problema que está agora cá em torno da Costa do Sol, Maracuena, pelo que eu entendo, pelo que vejo cá no serviço de STV, é que foi concessionada uma extensão de terra a uma empresa que durou cerca de 20 anos para utilizar, ou que se estava a utilizar. Não é? Há um tempo cá em que as comunidades e a população em torno da região, pelos problemas relacionados principalmente com a aquisição de fontes de rendimento, eles usam essa terra. Não é? Porque não há cá um período determinado ou não há cá um período determinado, ou também não há uma fiscalização em torno daquilo que é o uso ou aproveitamento em termos factuais dessa terra concessionária. Então, sob esse ponto de vista, esse todo o período cria, não é, relações de conflito com aquelas pessoas que vêm usar terras que não há, por outra, nenhum sinal que indique que essas terras já estão ali usadas, ou já estão aí concessionadas pelo governo. Ademais, há um problema de reordenamento de terra. Quer dizer, o Estado está consciente de toda a extensão da terra que é produtiva e que constam lá, ou que estão lá presentes recursos. Mas, ao mesmo tempo, nessas terras estão ali, vivem populações que detêm aquelas terras do ponto de vista de direitos tradicionais ou consuetudinários. E ao não haver um reordenamento territorial com relação a isso, significa que a maior parte da terra que é concessionada a grandes projetos, grandes empresas, estão lá pessoas ocupadas, como consequência devem ser reassentadas. Este reassentamento traz problemas, não é? E eu acho que nesse todo o processo fica aí o problema de fiscalização e eficiência em torno daquilo que são os serviços institucionais do Estado. Por exemplo, não é?
Eu consegui, não vamos dizer que não vou dizer que não comprei, porque realmente comprei, o valor foi muito alto. Portanto, torcedores, estamos quase também a atender outros, portanto, nem vamos a tempo de dar oportunidade aos outros telespectadores para poderem participarem aqui no programa, porque já estamos mesmo com muito pouco tempo que nos resta, mas, portanto, penso que ficaram aqui refletidas aquilo que são as preocupações de várias outras pessoas que não tiveram oportunidade de ligar, porque, de facto, hoje em dia, quando se fala da questão da habitação, está intimamente ligada à questão da disponibilidade da terra. Vou mesmo começar com o senhor Giovanni, que é para responder a estas questões aqui colocadas pelos telespectadores. Certo. Muitas das questões levantadas referiram-se à venda da terra. Portanto, o que podemos dar como indicação é de que estes factos a existirem devem ser devidamente denunciados, não só aos municípios ou autarquias locais, incluindo ao Ministério Público. E esperar, mas mais do que denunciar, esperar que, havendo factos ou elementos, os intervenientes nos processos de venda sejam devidamente ou severamente punidos de acordo com a legislação aplicável. Sim, aqui alguém colocou a questão da Catembe. Sim, o Distrito Municipal da Catembe teve um plano geral de urbanização elaborado no contexto da construção da ponte e da ligação à Ponta Douro. Foi a oportunidade que ditou a elaboração deste instrumento de ordenamento do território, e o desafio é, de facto, implementarmos este plano. Verifica-se uma corrida desenfreada e ocupação desordenada de algumas terras do Distrito Municipal da Catembe, e temos como desafio fazer com que não só os agentes que intervêm ou os atores que intervêm no processo de ordenamento, o público em geral, se apropiem destes instrumentos, por forma a termos uma ocupação ordenada. Iniciou-se com parte desta ocupação, mas constatam-se algumas situações conflituosas que têm sido resolvidas envolvendo as famílias que lá residem. E este processo vai continuar, não vai parar. Sim. Senhor Nelson, o que se oferece a dizer a esta altura, depois de ter alguma coisa em relação a estas colocações dos telespectadores? Bom, não foge a regra ao que disse o colega aqui. A maior parte das intervenções foi uma espécie de denúncia e de comentários em volta da realidade de se há venda ou não da terra. Penso que essa é uma das grandes preocupações dos cidadãos. Sim. Hoje em dia vende-se terra para preços extremamente especulativos. É verdade. Não percebi muito bem a questão do telespectador que referia-se a uma questão de um despacho que tem em mão e que, se eu bem entendi, quando quer ocupar no Baracosinhete, mas na tentativa de ocupar, parece estar a encontrar dificuldades. É um pouco complicado de dar alguma resposta. Talvez a resposta seria mesmo ter que se aproximar aos serviços para podermos cruzar esses elementos e perceber onde é que está o problema. De forma geral, também foi muito referenciado aqui a questão de melhoramento. Bom, é preciso dizer que este conflito corre os seus trâmites no Tribunal Judicial. Fica muito difícil agora fazer comentários em termos de quem tem razão ou não, porque há muitas coisas que devem ser julgadas e aprofundadas. Bom, daquilo que podemos acompanhar nos mídias, estamos a ver, por exemplo, dois grupos, o que significa que em algum momento, ao aprofundar, é preciso percebermos de que grupo estamos a falar. Há um grupo de pessoas que reclamam porque em algum momento praticavam as suas maçambas dentro desta área. É preciso aferir há quanto tempo, se não serão também ocupantes de boa fé ou não. E depois estamos a falar também ao mesmo tempo desta questão
dos nativos que já vêm no litígio com a própria Milhamete. Quer dizer, temos muitos grupos que é preciso entender-se muito bem primeiro do que é que estamos a falar. Por isso que já, a dado passo, estamos a ver essa questão também já de alguma manifestação, as pessoas a dizerem que estão sendo excluídas no próprio processo. Mas é muito prematuro fazer algum comentário em volta disso, porque, conforme estava a dizer, é um assunto que está a correr os seus trâmites a nível do Mas olhando para a realidade atual do país e da própria região, desta área metropolitana, digamos, a região da Grande Maputo, ainda faz sentido o projeto daquela natureza? Usar aquele espaço que hoje em dia está super valorizado para questões habitacionais? Bom, é um pouco complicado responder se faz ou não jus em termos de um projeto daquela natureza dentro de uma grande cidade. É verdade que o propósito na altura era alimentar a cidade de Maputo com lenha, e há coisas que foram mudando. Mas também não podemos nos esquecer que fomos perdendo as áreas verdes. E se formos a fazer uma interpretação ambiental, provavelmente até faça sentido ainda ter um espaço daquela natureza. Mas também podemos interpretar nesse lado do crescimento urbano. Então, há várias interpretações que podem ser feitas em volta do mesmo projeto. Obrigado. Doutor Rocha, temos aqui uma cidade, também pedir aqui, aproveitar para pedir o aconselhamento. Deixe-me só dizer, relativamente a esta questão de Milhamete, tem que salvaguardar os direitos de cada uma das partes. E a própria empresa tem direitos. Não se pode simplesmente passar por cima daquilo que está na lei e dizer que se a empresa está a cumprir com aquilo que eram os seus objetivos, que era que, se não me engano, este projeto nasceu do projeto FO2 e foi decorreu da privatização, na altura era florescimento e, como muito bem disse, era para abastecer a cidade de Maputo de biomassa. Se, entretanto, as questões mudaram, os direitos continuam lá e não podem ser prescindidos de qualquer maneira, assim como os direitos das pessoas que utilizavam a terra. A maior parte das intervenções que aqui ouvimos hoje referiam a questão da venda da terra. É realmente, a meu ver, a lei existe e temos que a respeitar, mas realmente merece ou vale a pena ponderarmos numa intervenção legislativa no sentido de acomodar aquilo que é a questão mais prática. E a venda da terra, mais cedo ou mais tarde, vai ter que acabar de ser permitida e vai deixar de ser uma proibição constitucional. Houve uma telespectadora, um telespectador, aliás, que perguntou se a venda das benfeitorias permitia automaticamente a transmissão da terra. Não, a resposta é não. Não permite. Há necessidade de haver uma autorização por parte de quem tem, ou de parte da instituição da qual está dependente a aprovação da terra. Ou seja, se eu vou comprar as benfeitorias que lá existem, o capim, os coqueiros, etc, 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 com esse contrato eu vou aproximar-me à instituição que tem jurisdição sobre a terra naquela localização e vou dizer, eu já acertei com as comunidades locais, já negociei com as comunidades locais, comprei as benfeitorias, que queria ter também a transmissão do direito que essas comunidades locais têm para ser consubstanciada num doato e assim poder observar ou poder ter o doato sobre esta terra. Há duas questões fundamentais que temos que ter no âmbito daquilo que é a proteção das comunidades locais. É que esta proteção, de acordo com a nossa lei, só existe quando as comunidades locais fazem uso, e isto é agora uma interpretação minha, mas que tem algum substrato na lei, tem um uso consecutivo durante um período de 10 anos, ou seja, tem que haver um uso da terra durante 10 anos. Só a partir daí é que as comunidades têm direitos. Se vêm arrogar direitos não tendo este princípio básico que é a utilização da terra durante 10 anos consecutivos, aquilo que existe são basicamente tentativas de procurar fortuna fácil com base numa vicissitude que não é correta. Muito obrigado. Penso que fica aqui esclarecido. Mas, se calhar, a questão da senhora de Nampula, que colocou, se calhar, exatamente. Esclarecer a ela antes eu tive dificuldade. Pelo que eu percebi, a senhora de Nampula já detectou este terreno há 17 anos. Não sei se foi isso que eu ouvi, pareceu-me ter sido isso. E perguntava como é que ela poderia fazer para poder construir uma casa e também desenvolver um projeto agrícola. Obviamente que tem que, se já tem a utilização desta terra há 17 anos, deve promover desde já o registro dessa ocupação.
fazendo o registro dessa ocupação, atribui-se... Portanto, já passam 10 anos. Já passam 10 anos, mas mesmo assim convém fazer o registro. Tem que ter provas de que faz essa utilização há 10 anos. E aproximando-se das instituições que regulam a terra, por exemplo, não sei se será dentro da zona do município ou não, se será um distrito, deverá se aproximar dentro dessas instituições e, com base na documentação que tem, solicitar o reconhecimento da sua ocupação, que irá traduzir-se, in fine, no aquilo que seria um doate atribuído a esta senhora. E aí poder construir, poder pedir uma permissão de construção ao município e, obviamente, obter as licenças para desenvolvimento agrícola. Isso mesmo, para terminar, só uma última questão. Como fazer com que este caso no regulamento não tenha repercussões negativas na atração de investimentos pelo país nas áreas da agricultura e em outras áreas afins? O caso está em tribunal, está dependente da decisão de um juiz. Eu estou a crer que a decisão deste juiz vai ter em conta tudo aquilo que nós até aqui referimos, não vai ser influenciada por este programa, obviamente, mas vai ter, enfim, aquilo que nós aqui extraímos como sumo deste debate. E realmente a decisão que vier a ser proferida por este juiz pode condicionar aquilo que é o desenvolvimento e a credibilização do investimento agrícola em Moçambique. Se for uma decisão que passe por cima dos interesses ou passe por cima daquilo que são os direitos que são reconhecidos à empresa Milho Lamet, obviamente que nenhum investidor vai querer investir em Moçambique, tendo já a situação precária daquilo que é a lei de terras e a atribuição do direito de concessão sobre a terra. Também ter uma decisão de um tribunal a não reconhecer que esses direitos possam ser oponíveis às comunidades locais que eventualmente não façam prova de uma ocupação de boa fé, atenção, de boa fé, que significa que sabem que não estão a usar interesses terceiros. E se essa decisão vem a público no sentido de reconhecer apenas os direitos às comunidades locais, não conferindo qualquer direito à empresa, obviamente vai afugentar investidores e, infelizmente, não temos massa empresarial suficiente no nosso país capaz de desenvolver um projeto agrícola que possa ser desenvolvido com recursos a investimento estrangeiro. Muito obrigado a todos por terem recebido este convite e também ao Carlos Telespectador por ter nos acompanhado até este momento. Resta-nos apenas agradecer e deixar a promessa de que cá voltaremos daqui a mais uma semana para trazer mais um programa, mais um tema a debate aqui no programa Linha Aberta. Foi um enorme prazer trabalhar para si e boa noite. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão, tinha uma balança, eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para se fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Para mais uma Hora do Consumidor.
Muito boa noite. 107 pessoas morrem diariamente em Moçambique, vítimas de doenças associadas ao HIV-Sida. Esta é uma notícia para acompanhar na presente edição do Jornal da Noite. Por hora, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique decidiu bloquear, a partir do próximo sábado, 3 milhões de números de telefone não registados da MCL, Vodacom e Movitel. Um comunicado enviado à nossa redação indica que o bloqueio vai decorrer entre o próximo sábado até o mês de novembro deste ano. O Instituto das Comunicações diz que cada uma das operações será responsável pelo bloqueio de 1 milhão de números. Os subscritores serão informados da medida pelas operadoras através de uma mensagem. As autoridades argumentam que o registro de cartões visa proteger o cidadão contra atos criminais que podem ser perpetrados usando-se o telemóvel e temem temem que se promova o uso responsável dos cartões. 2 agentes da Polícia de Proteção Civil foram mortos a tiro durante uma ação de patrulha no bairro Lene, arredores da cidade de Maputo. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira e um jovem está detido acusado de envolvimento no crime. Os 2 agentes mortos, um estava há 23 anos na corporação e o outro apenas há 3 anos. As suas idades e os nomes ainda são desconhecidos e foram mortos nas mediações da lixeira de Ulene. As vítimas faziam-se transportar numa viatura da polícia quando foram abordados por um grupo de criminosos que supostamente acabava de roubar uma viatura e abriu fogo contra os agentes por razões ainda desconhecidas. Depararam-se com uma quadrilha composta por 4 elementos, quadrilha essa que se dedicava a roubo de viaturas com recurso à arma de fogo, e estes indivíduos, portanto componentes desta quadrilha, quando se aperceberam da presença da viatura policial e os 2 agentes que iam a tal residência onde existia um corpo sem vida, portanto discriminadamente abriram fogo contra os agentes. Portanto, os agentes imobilizaram a viatura, saíram da mesma e tentaram responder aos tiros que estavam a ser efetuados pelos bandidos, mas infelizmente os bandidos, porque de forma surpreendente, portanto dispararam contra os agentes, estes acabaram sendo alvejados mortalmente no local. Horas depois do crime, a polícia apresentou este jovem acusado de pertencer à quadrilha que assassinou e roubou esta arma de fogo do tipo AKM aos agentes. O indivíduo foi detido quando tentava fugir nesta outra viatura roubada em Ulene e responsabiliza seu comparsa, ora fugitivo, pela autoria dos disparos. Eu indiquei onde estava a arma porque eu acompanhei todos os movimentos. Dispararam, mataram por Sim. Você não fez nada? Acompanhei todos os movimentos. Eu fiz alguma coisa, por exemplo, quando o carro parou ali no Canhoeiro. Eu fiz alguma coisa, por exemplo, saí para defender. Defender a quem? Eles mesmo, quando os outros tiraram forçar a paragem. Como é que defendeu? Defender aos bandidos, aos seus colegas? Sim. Como é que defendeu? Rendemos a eles. Aos polícias? Rendemos, sim. Rendemos aos polícias? Sim. Como é que foi isso? Render. Manipulamos para eles pararem de disparar. E daí? Então eles entraram nos carros, nos apertamos alas. Então nos carros foram algemados e daí foram na ação. Além deste jovem, ora detido em conexão com o assassinato dos 2 policiais, constam desta quadrilha 3 elementos que estão ainda fugitivos. Aliás, é sabido que neste grupo consta um cidadão identificado por Chopito, curiosamente o mesmo nome de um indivíduo que teria sido morto pela polícia há cerca de 4 meses no bairro Maguanini. Com imagens de Bartolomeu Langa. Os 2 agentes da PRM chegaram a pedir socorro logo depois de terem sido baleados, mas os moradores de Ulene não saíram para ajudar devido ao medo de serem também vítimas dos criminosos. Os moradores do Ulene B nas mediações da lixeira acordaram aterrorizados pelos disparos havidos a quando do assassinato dos 2 agentes da Polícia de Proteção Civil. Os residentes contaram à STV que os agentes, ora mortos, gritaram muito a pedir socorro, mas ninguém saiu para ajudar por receio de serem também atacados. Aquele outro senhor que lhe abalearam estava ali, depois saiu dali, foi parar ali. Depois disse: socorro, estou a pedir ajuda, estou a morrer enquanto vocês estão a me ouvir. Vizinhos, socorro. É polícia isso aqui? Sim, pediu ajuda. E ninguém saiu.
Mamãe foi acordar minha tia disse que não, já é tarde, eu não posso sair, eu tenho medo. Depois voltou de novo, me acordou. Aquele senhor foi bater a porta da minha casa, pediu ajuda, mamãe não acordou. Eu também tive medo de sair. Estávamos a dormir, vimos tiros aqui fora. Primeiro vimos o som dos 2 carros que estavam a passar. E depois, bastante, esses carros pararam aqui, só ouvimos barulho do carro. 2 por 3 ouvimos tiros que deram o primeiro tiro. O tal pediu socorro, mas ninguém saiu porque já era noite. Também com pessoas medo de pistola, será quando com barulho. Agora da segunda vez deram de novo o tiro. Quando deram o segundo tiro é quando o senhor já parou de gritar. Apesar dos assassinatos dessa terça-feira, os moradores descrevem o bairro como sendo calmo em termos de crimes, mas apontam alguns casos esporádicos causados por falta de iluminação na via pública. Nesse bairro não tem houve crime, nada. A criminalidade não, mas só que por estar assim, às vezes à noite estar escuro, as ruas, a falta de iluminação, isso às vezes também incomoda muito, porque às vezes as pessoas aproveitam, mas não tem pessoas profissionais que fazem esse tipo de crime aqui. Não houve bandidagem nesta zona, nós circulamos a qualquer hora que nós podemos, só talvez através da iluminação. Não existe iluminação daqui para lá na estrada, que sim, não há iluminação. Os 2 agentes mortos estavam afetos à 22ª Esquadra da PRM, no bairro do Lene, na cidade de Maputo. Outras notícias, as aulas dos ensinos primário e secundário vão arrancar mais cedo no próximo ano. O governo anunciou hoje que, devido ao recenseamento da população, que arranca em julho de 2017, o ano letivo vai iniciar em janeiro. O objetivo da decisão é evitar que o recenseamento da população reduza as 38 semanas habituais de aulas por ano, tratando-se de um processo que vai afetar milhões de alunos e milhares de professores. O Conselho de Ministros decidiu pontualmente alterar o calendário escolar. Com a realização do 4º recenseamento geral da população e habitação, de 1 a 15 de agosto de 2017, que envolverá cerca de 80 mil docentes e estudantes, bem como a disponibilização de espaços para formação e acomodação dos agentes e armazenamento dos materiais, é necessário alterar o calendário escolar de 2017. Assim, a proposta é que em 2017 o início das aulas seja a 20 de janeiro. O novo calendário vai alterar as datas de férias, quer para os alunos, quer para os professores. O período de férias dos professores de dezembro de 2016 a janeiro de 2017 passará para o período de 21 de julho a 17 de agosto de 2017. Ainda na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira, o Executivo aprovou a autonomia administrativa do Instituto de Línguas, que passa também a ser tutelado pelo Ministro da Educação, além de aprovar o acordo para o financiamento de um centro de excelência virado ao ensino superior, no valor de 6 milhões de dólares. Países da SADC procuram mobilizar 398 bilhões de dólares para financiar projetos de energia e infraestruturas para os próximos 5 anos. Com o montante, a comunidade pretende viabilizar os planos de industrialização dos Estados da África Austral. Entre esta terça e quarta-feira, chefes de Estado e de governos dos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, estão reunidos em Bambane, na Suazilândia, no cumprimento da 36ª Cimeira do Bloco. Na abertura da Cimeira, a secretária executiva da SADC, Stergomena Tex, destacou a importância da mobilização de recursos para o processo de industrialização dos países membros, que precisam de 398 bilhões de dólares para investir nos próximos 5 anos. Significant progress was made in the operationalization of the Regional Development Fund, a matter that has been discussed over the years. An agreement to operationalize the fund was finalized, and the fund will support regional integration projects and programs under infrastructure development, industrial development, integration and economic adjustment, and the social development window.
Carlos Lopes, secretário executivo da Comissão Econômica para a África, um dos convidados da cimeira, diz que não basta vontade, pois é preciso trabalho para que a SADC possa conseguir dar o salto rumo ao desenvolvimento. Firstly, value addition to commodities is the way to go. We know that it is in the SADC industrialization policy. Secondly, with a growing population and greater demand for food, agricultural and agro-processing possibilities should certainly be a central feature in any African industrialization strategy. And finally, larger markets are essential. SADC's economic geography is diverse with its island states, coastal and even landlocked countries, large and relatively small economies with major transnational river basins. Grande parte do financiamento a ser mobilizado pelos líderes para o desenvolvimento da região deve ser direcionado para